Pronto, gente, já está gravando. Então, boa noite, né? Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todos. Né? Eu sou Dani Marinho. Sou Dani Marinho, faço parte do grupo Somos Todas Marias, que já existe há 8 anos na cidade, né? Onde a gente nasceu dos movimentos populares feministas, né? Com o intuito da gente poder pautar sobre o enfrentamento da violência contra a mulher. Quando a gente fala sobre mulher, né? Ao longo dessa caminhada, a gente percebe, né, que a gente precisava poder falar diante de todas as transversalidades, né, que atravessam esse ser mulher, né, que é a cidade, né, que é a educação, que é a questão social, território. Então, a gente entendeu e percebe que para a gente poder falar sobre os direitos das mulheres, a gente precisa poder falar, né, sobre esses recortes, né, que atravessam a vida dessa mulher e que muitas vezes determina se essa mulher ela vai ou não sair desse relacionamento abusivo. Porque a gente já passou por várias experiências do tipo da mulher estar numa situação de relacionamento abusivo e ela não sair porque ela passou mais de um ano para conseguir a vaga da creche do filho. E ela dizer que ela não tem como sair porque se o filho não estiver na creche, não tem como ela trabalhar, né? Que tem mulher que fala que não deixa o companheiro porque se for para outro território, às vezes aquele território não dialoga com aquele outro território a qual ela estava, né? Muitas vezes também não se muda dessa relação, não só dessa relação por causa do fator escola, porque o filho gosta da escola, né? Ia ser muito traumático ter que sair no meio do ano, enfim, né? Existem todas essas questões e a preocupação de saber se vai conseguir uma vaga para o filho fora do período do ano letivo, né? Então existem várias questões que perpassam a vida dessa mulher e que determina, né, essa questão se ela vai ou não sair desse relacionamento. Né? As pessoas, elas entendem muitas vezes que a mulher não sai de um relacionamento abusivo, exclusivamente como as pessoas falam, porque ela gosta de apanhar. E a verdade é que nenhuma mulher gosta de apanhar, né? E o que faz a definição é justamente essas responsabilidades que ela assume ao longo da vida e que muitas vezes ela não consegue ter o apoio necessário, seja afetivo, seja por parte do Estado, seja por parte dos familiares, seja por parte dos amigos, né? Para que ela consiga fazer uma estratégia mesmo de poder estar saindo dessa relação, né? Então, o nosso propósito, né, quando a gente iniciou essa jornada, era justamente a gente conseguir aprofundar esses pontos, né? Porque dentro da Lei Maria da Penha existem várias diretrizes, né? Dentre elas, né, a necessidade de se realizar campanhas, né? E as campanhas elas são e devem ser sempre colocadas para a sociedade, né, com frequência, né? Mas ainda assim, as pessoas, né, elas acabam muitas vezes decorando, né, aquelas frases, né, violência contra a mulher, não se cale, denuncie, né? E muitas vezes essas frases elas ficam muito no campo das hashtags, somente, né? Mas quando ela sai daquelas hashtags e vem para o cotidiano, né? A situação ela é muito diferente, extremamente diferente, né? E é justamente isso que a gente deseja discutir, né? Discutir como o comportamento dos amigos interfere, né? Diante dessa mulher que está em situação de violência doméstica e familiar, de que muitas vezes a gente, quando se fala da frase entre briga de marido e mulher não se mete a colher, muitas pessoas parecem que levam ao pé da letra. Acreditam que é aquela relação que a pessoa está agredindo fisicamente uma outra, né? E nesse momento a pessoa tem que interferir, né? E não é exatamente isso, né? Então, muitas vezes acontece da mulher ter que entrar com processo, precisar de testemunha, e muitas vezes essas testemunhas são próprios familiares e amigos, eles não querem se meter, justamente porque alegam que são ou amigos do casal, ou porque é parente, ou alguma coisa dessa forma. Então, isso acaba legitimando, né, essa frase que entre briga de marido e mulher não se mete a colher, porque essa mulher passa a não ter apoio, né, para poder seguir, né, com a questão dessas denúncias, né, e fora a questão mesmo de se perceber e ter conhecimento de como acontece essas violências no sentido de
a violência doméstica familiar, ela acontece no seu âmbito privado, né, que é dentro da sua própria casa. A própria ONU, né, na pesquisa recente, ela fala que o lugar mais perigoso para uma mulher é a sua própria casa, né? Então, a partir do momento que a violência ela acontece dentro de casa, né, fica incompreensível quando você percebe que uma sociedade se justifica dizendo mas fulano, que é a pessoa que está sendo acusada, né, ele é um bom amigo, ele é um bom profissional, né, ele é um bom pai, né, sendo que essas esferas, né, elas são esferas distintas, a esfera do trabalho, a esfera como ele é pessoa na sociedade ou como pai, apesar de muitas vezes poder também se atravessar. Mas o que eu quero dizer é que não é o fato dele ser um bom pai, que ele não vai ser uma pessoa que possa estar cometendo violência doméstica familiar. Não é o fato dele ser um bom filho, que isso também não vai acontecer, porque a lógica da violência doméstica familiar, ela perpassa pela relação de poder que existe entre a pessoa que comete, né, a violência e a sua vítima. Nada tem a ver com os currículos que essa pessoa tem, com os diplomas, de quantos filhos, se ele é aquela pessoa que coloca cerveja no seu copo, né, na mesa de bar, que toca pandeiro, que é super animado, né? Então, são situações de fato diferentes. Essa pessoa, de fato, ela pode ser uma excelente pessoa em outros âmbitos, mas dentro de casa é uma pessoa que tem esse comportamento de relação de poder com o intuito de realmente fragilizar, agredir, violentar, né, a sua vítima, né? E a sociedade parece que ainda não entendeu isso, né? Uma vez que toda a vida ela sempre utiliza desse jargão. Mas ele é um excelente profissional, ele é um excelente amigo e tudo, sendo que na realidade isso vai acontecer dentro de casa e muitas vezes não vai acontecer nos olhos, né, da sociedade, né? Então, essa discussão eu resolvi começar partindo de três princípios. Partindo de três princípios, de três motes, na realidade, que é a identidade, né? Segundo é a questão da organização e o terceiro, a relação com o conhecimento, né? De que forma, né? A questão da identidade, né? De se perceber e fortalecer essa mulher, né? Quanto ao que ela representa para si, né? Seja ela como mulher negra, seja ela como mulher negra, seja ela como mulher periférica, seja ela com a ancestralidade que ela possa vir a trazer dentro da sua história, de como isso, né, esse conhecimento ancestral, ele pode fortalecer essa mulher, né, a ponto dela perceber que ela não vai se submeter a estar numa situação, tá certo, de violação de direitos, principalmente porque a pessoa que comete violência, né, que essa violência ela pode ser psicológica, ela pode ser moral, ela pode ser, que é justamente essas duas que a gente acaba trabalhando nesse primeiro momento. Quando o agressor, a pessoa que comete a violência, ele gosta justamente de fazer aquele trabalho de destruir a autoestima dessa mulher, porque ninguém vai lhe querer, porque só eu que lhe quero, olha para você, quem é que vai querer sair de mãos dadas com você na rua? Você não faz um trabalho direito, né? Então ele começa a fazer esse trabalho, né? Que a gente fala de violência psicológica, violência moral, como forma de enfraquecer a identidade dessa mulher. E com o enfraquecimento dessa identidade, essa mulher ela começa a criar uma dependência uma dependência afetiva, né, dessa pessoa, né? Então eu gostaria de chamar primeiramente, né, para o debate. Deixa eu estar dando só uma olhadinha aqui. Quem são as pessoas lindas? Como eu falei no início, né, a Miss Inês aconteceu um problema, né, com ela, a gente sabe que essas coisas podem acontecer. Ela avisou bem em cima mesmo da hora, porque de fato foi algo que aconteceu naquele momento, ela precisou resolver essa situação. E a Ivna, também aconteceu um problema com um cliente, a advogada, né, aconteceu um problema com o cliente, ela também precisou sair para resolver essa situação. Tá certo? Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de convidar a Rose Marques, né? A Rose Marques, ela é advogada, ela é popular, ela faz parte do movimento, né, do Fórum Cearense de Mulheres, AMB, e o Fórum Cearense de Mulheres, ele abriga, né, o pensamento, né,
de várias mulheres, né? Seja mulheres negras, periféricas, né? Elas dialogam com vários movimentos, né? Seja movimentos indígenas, enfim. Eu gostaria que ela pudesse estar contribuindo, né, com essa conversa sobre essa questão, né? Apesar, como eu sempre falo, né, o bacana é quando você conversa com alguém que faz parte dos movimentos, né, que a gente consegue trazer, né, esse tipo de debate também para além do seu campo de atuação, sem dúvida, como advogada, mas que, obviamente, acaba dialogando, uma vez que, muitas vezes, as nossas violações de direitos, elas perpassam, né, pela violação de quem somos, né, seja por não nos respeitarem como mulheres, ou como mulheres negras, ou como mulheres LGBTs. Eu gostaria de convidar a Rose Marques para poder falar sobre a questão da importância da mulher, né, ela fortalecer a sua identidade para que dessa forma ela consiga ter forças mesmo para conseguir pensar como sair dessa relação abusiva, porque uma vez que ela está enfraquecida, ela fica dentro dessa relação, e eu gostaria que ela pudesse contribuir com uma fala. Boa noite a todas. Queria saber se todas me ouvem, se está tranquila a conexão. Acho que eu estou num lugar um pouco barulhento, mas coloquei o Estamos fone. ouvindo. Obrigada, obrigada. Seja bem-vinda. Eu me chamo Rose, né? Como o Dani apresentou. Eu sou advogada, mas antes de tudo sou uma mulher feminista, né? Uma mulher lésbica, feminista, que milita no movimento feminista no Ceará, que tem, né, como pauta realmente o fim da violência contra nós, contra as mulheres, contra todas nós, né? E aí, o Fórum, né, Cearense de Mulheres, acho que talvez, não sei se todas aqui já ouviram falar, o Fórum nasceu há mais de 20 anos, né, em torno de uma articulação das mulheres para participar da Conferência de Beijing, que foi um marco político-jurídico muito importante, né, para os direitos das mulheres no plano internacional. Na verdade, nessa mesma época no Brasil, vários grupos, coletivos e movimentos surgiram, né, o Fórum foi um deles. Nessa história mais recente, né, nós temos feito um trabalho já para ir nessa pergunta que Dani trouxe, né, porque também acho que eu quero muito mais ouvir, compartilhar questões, né, angústias e quem sabe até alguns horizontes. O Fórum vem fazendo um trabalho de monitoramento, né, dos serviços de atendimento às mulheres, né, tanto os que são do sistema de justiça como os que são ofertados em Fortaleza, sobretudo na Casa da Mulher Brasileira. Mas nós fazemos esse monitoramento não é à toa, né? Na verdade, porque para falar da questão de como fortalecer uma mulher numa situação de violência, a gente não tem como se abster de ressaltar a responsabilidade do Estado nesse processo, né? Nós, assim, eu acho que de um modo geral, as últimas décadas, a luta pelo fim da violência se pautou muito, sim, pela reivindicação desse Estado mais forte na vida das mulheres, né? E eu sei que isso, de todo modo, né, também não é o suficiente. Nós sabemos que nós precisamos muito mais uma das outras do que do Estado, né? Mas, e muitas vezes essa a via mesmo, essa estratégia, nós vamos encontrando formas, né, de sobreviver e de apoiar umas às outras, mas a gente também, ao mesmo tempo, não pode deixar que as estruturas, que o sistema de justiça, confortavelmente siga se omitindo, né, sobre a vida e sobre a dignidade de mulheres. Então, a gente precisa exercer, né, esse controle, né, minimamente, né, dentro das nossas possibilidades também, esse controle sobre como o Estado vem cumprindo o que está determinado não só, né, nos tratados internacionais, que o Brasil é signatário, né, e que depois de muitos processos e muitas lutas, a gente conseguiu isso, como a própria Lei Maria da Penha, né?
E aí, eu tenho que trazer essa questão, né? Apesar da gente ter a Lei Maria da Penha como um marco, né, político importante para nós mulheres, é um instrumento de luta, né? Um instrumento que veio muito mais, né, para responsabilizar os entes do Estado do que propriamente para aumentar e potencializar o encarceramento, né, para referendar o que alguns setores vêm colocando como se a única resposta para a violência contra a mulher fosse a via criminal, né? E aí a gente tem feito sempre um olhar muito crítico, né, sobre isso e tentando articular, entender, né, dentro dessa perspectiva do feminismo antirracista, principalmente, que nós temos que defender, sim, né, a Lei Maria da Penha e os seus instrumentos, e não necessariamente isso passa por defender que a única forma, né, de resolver ou de tratar a questão da violência é com a adesão a um punitivismo, né, uma perspectiva punitivista, realmente. Dito isso, né, da gente pensar de que forma, de fato, a gente consegue fortalecer essa identidade, né, das mulheres e construir caminhos de fortalecimento, né? A nossa experiência, acho que ninguém tem uma receita sobre isso, mas a nossa experiência, ela nos diz que a nossa experiência enquanto mulheres, e é uma experiência secular, né, principalmente ela sinaliza que só tem uma forma, né? Nós precisamos estar juntas, nós precisamos nos reconhecer, né? Reconhecer nossos processos, o que nos aproxima e também as nossas diferenças, né? E aí entra toda uma questão, né? Que é importante para a gente ter a leitura, né? Dos privilégios mesmo, né? E principalmente para nós mulheres brancas, né? E o reconhecimento desse lugar de privilégio e do quanto essa violência atinge de uma forma diferente, né, a todas nós e como os dados vêm apontando, né, um processo de extermínio de mulheres negras em curso. E aí, fortalecer essa identidade passa por isso, né, por proporcionar mais espaços de partilha, né, espaços de construção em que nós possamos falar abertamente sobre essas coisas e pensar em caminhos, né? Inclusive nos apoiar quando uma de nós vivencia uma situação de violência ou entra mesmo numa rota, né, crítica de passar pelos equipamentos, né, e de não ter o seu direito garantido, que é o que mais a gente vê, né, na verdade. Inclusive, nós estamos reunindo informações, né, sobre mulheres que tiveram experiências ruins assim, nos serviços, para a gente construir realmente e escrevendo sobre essa experiência para seguir pautando as políticas públicas. Assim, acho que eu acabei falando mais do que eu imaginava, mas a ideia é essa, né, de tentar compartilhar um pouco com vocês um pouco dessa tônica e também deixar, né, um espaço aberto para a gente seguir dialogando. Obrigada. Massa, massa, né? Complementando, né, o que a Rose Marques falou muito bem, né? E quando a gente fala nesse quesito identidade, né, a Conceição Evaristo, ela já fala, né, que, que a gente precisa falar das nossas vivências, a qual ela intitula como escrevivências, né? E todas as vezes que nós tivermos oportunidade, seja através da literatura, seja através do espaço de fala, né, que a gente possa falar sobre essas vivências, porque essas vivências elas são extremamente potentes para a construção da nossa identidade. Eu sempre falo que eu sou extremamente grata ao movimento de mulheres sempre, né? Eu lembro que, assim como tantas mulheres, né, hoje eu faço parte da Frente de Enfrentamento da Violência contra a Mulher, e que a dor me moveu, né? Eu, durante décadas, né, eu presenciei a minha mãe sofrendo violência doméstica familiar. Numa época onde não existia a Lei Maria da Penha, numa época que não tinha internet da forma como é hoje, né, que ainda
ainda não é o ideal, né? Não podemos dizer que nós temos, né, uma forma de internet democrática, porque a gente sabe que essa não é a realidade, né? Mas que avançou, né, do que há um tempo atrás, sem dúvida alguma, mas ainda não é democrática, mas está mais acessível do que no passado, né? Então, na época que não tinha esse celular, gente, e quando a gente fala isso, eu não sei a faixa etária da galera que está aí, né? Mas não estamos falando de tanto tempo, nós estamos falando o quê? De 10, 20 anos atrás, 10, 15 anos atrás, né? Então, não é uma coisa, sei lá, bem lá no passado, né? Então, nós não tínhamos acesso a celular, não tinha, nossa família não tinha telefone fixo em casa, porque naquela época, gente, para você ter telefone fixo, você tinha que comprar uma paradinha, como se fala, é como se você fosse, a linha passa a ser sua, você paga lá alguma parada lá, que eu não vou lembrar, e a linha é sua, não é como hoje, que você contrata o serviço, na hora que você quer, sim, na hora que você não quer, você vai lá, devolve e pronto. Antigamente não, para você ter uma linha telefônica, você tinha que comprar ação, pronto. Lembrei da palavra, você tinha que comprar a ação da telefonia para você ter o telefone fixo em casa. Então, era super inacessível, né? A questão do telefone público, que você tinha que comprar as famosas fichinhas e tal. Então, era tudo muito difícil. Se para falar sobre questões relacionadas à raça, questões relacionadas a gênero e sexualidade, se hoje a gente ainda tem uma dificuldade enorme, né, de encontrar essa efetividade. O que é efetividade? Que esses assuntos não sejam pautados somente em datas comemorativas, como o Dia da Mulher, o Dia da Mulher Negra, o Dia da Consciência Negra, né? Então, às vezes existe um impulsionamento quando existem essas datas, né? Dentro, por exemplo, da esfera escolar, né? Ou até mesmo nas redes sociais que a gente vê muito hoje, né? Que as pessoas se posicionam muito, né, nessas datas. Mas que não seja somente nesse período. Então, você imagina naquela época. Né? Então, o cenário era esse. Não existia Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha surgiu em 2006, quando eu tinha 26 anos, ou seja, a minha mãe sofria violência doméstica familiar desde quando eu era criança, bem criança mesmo. Né? Não tínhamos telefone em casa, não tínhamos celular, não tínhamos internet, né? E muito menos rede de atendimento à mulher em situação de violência. Então, essas questões, elas não existiam, né? Então, era uma situação... Na escola não se falava, não fazia essa formação política, né, sobre isso, né? Então, era um cenário muito difícil. Eu lembro que a minha memória dessa época, né, era a época que minha mãe fazia parte de uma determinada religião, e essa religião, ela ia para minha casa fazer novenas, né? E eu lembro muito dessa cena, onde as mulheres tinham seus textos, né, acendíamos velas e começávamos a rezar, porque elas diziam que era o diabo operando na casa da minha mãe. E que a minha mãe precisava ser forte, que minha mãe precisava ser resistente, que minha mãe precisava lutar pela sua família, que a minha mãe era o jarro precioso, né? Só que, enquanto isso, não se falava sobre a responsabilização por parte da pessoa que pratica a agressão. Meu padrasto, ele nunca se sentiu responsável por aquilo. Chegou um momento que ele mesmo se convenceu que era o diabo mesmo que estava atuando dentro de casa. Né? Então, isso demorou, ou seja, foram anos. Né? Eu acho que essa é a cena que eu tenho da minha infância, né? Dessas mulheres sempre irem na nossa casa para poder fazer essas novenas, né? Até que chegou o período da adolescência, irmão, que eu disse, meu irmão, isso não tá dando certo, não, né? Minha mãe continua apanhando, e quando eu digo apanhando, é apanhando, seja ela grávida, seja ela de resguardo, seja na frente dos pais, porque a gente morava com os meus avós, seja na frente dos filhos, seja na frente de vizinhos, seja na frente de amigos, seja na rua. Era uma situação deliberada mesmo, assim, era uma situação muito difícil, a ponto da gente não poder trazer pessoas para, tipo assim, eu criança, levar um amiguinho para brincar na minha casa, eu não podia, porque a qualquer momento poderia que ele fosse lá e batia, quando ele batia na frente de quem estivesse ali, né? E era uma situação muito, muito difícil mesmo. E eu lembro que quando chegou os meus 14 anos, aquele momento da adolescência, né? Que eu simplesmente disse, como a gente fala aqui no Ceará, esse macho não vai ficar aqui na nossa casa, não, porque a casa era dos meus avós, meus avós faleceram, eu tinha 11 anos de idade, né? Então, quando eles faleceram, parece que tudo ficou muito maior dentro de mim, né? E eu disse, esse macho não vai ficar aqui dentro de casa, não.
porque essa casa nem dele é, né? Eu já compreendi algumas coisas, e a partir desse momento eu passei a acionar a polícia, né? Todas as vezes que ele fazia algo contra minha mãe, eu chamava a polícia. E eu lembro que o meu padrasto, ele era autuado em decorrência de estar causando desordem na rua, porque ele sempre bebia e nessa bebida, né, ele se justificava, né, para poder estar agredindo, né, como se existisse um lote de bebida específico que você bebe, que ele te motiva você a bater numa mulher, porque é um lote específico. E a pessoa que pratica violência, ela se justifica, tipo assim, ah, porque eu bebi. Meu irmão, então que bebida foi essa? Porque é uma bebida específica. Tu bebe daquela bebida e aquela bebida vai fazer tu ir lá bater na mulher. Não vai fazer bater no teu chefe. Não vai fazer tu bater naquele cara, sei lá, que é o cara fortão da rua. Não vai fazer tu bater no cara que é o dono do bar. Não vai fazer. Vai fazer você bater na mulher. E tem que ser aquele lote de bebida. Entendeu? Então, nesse período, né, eu chamava PM, e a PM, ele colocava, ou seja, prendia ele por um dia, que era o que ele dizia, não, que ele está fazendo desordem. E no dia seguinte ele era solto. Era essa a realidade que eu vivenciava com a minha família, né? E nesse período, obviamente, para ele não foi muito bom, apesar dele sempre ficar se vangloriando que no dia seguinte seria solto, né? Mas chegava um momento que não era tão divertido assim, né? Até que chegou um momento que eu consegui tirar ele para fora de casa. Mas assim como uma pessoa, né, que ele cria aquela relação, por isso que eu falei relacionada à relação de poder. A relação de poder que ele criou em cima da minha mãe era tal ponto que ele chegou a alugar uma casa, tipo assim, a 1 minuto da casa da minha mãe. A casa da minha mãe é própria, porque era a casa dos meus avós. E ele alugou e passou a morar nessa casa, a 1 minuto. Minha mãe morava numa esquina, tinha uma rua principal e passou a morar na outra esquina. Então, essa relação de dependência afetiva da minha mãe perdurou, mesmo ele morando em casas separadas, né? Só que as violências foram diminuindo justamente porque a minha mãe já não morava mais com ele, e segundo, ele já temia muito essa questão, porque sabia que se ele fizesse alguma coisa, estava chamando sempre a PM. E eu lembro que quando eles estavam separados, morando em casas separadas, que ele, quando estavam sob efeito do álcool, ele se impulsionava a cometer essa violência, né? Eu lembro que, obviamente, chamava a polícia, ele era por um dia, ele era preso, e eu sabia que ele tinha sido solto porque eu escutava um som bem alto. No dia seguinte, ele abriu o som dele, colocava bem alto. Então, naquele momento, como já falei, era uma distância muito pouca. A minha mãe morando na esquina, ele morando na outra. Então, naquele momento, eu dizia, ele foi solto. A memória que eu tenho era esse momento, do horário da manhã, um som bem alto, e eu sabia que estava vindo de lá, né? Então, aos 20 anos, que eu acho que é nesse ponto que eu quero chegar, e nesse período, né, que a minha mãe, assim, ela demorou um tempo para entender que ela não precisava passar por aquilo, porque você imagina você ser criada numa educação onde você é mulher responsável pela sua família. Então, minha mãe não queria se divorciar porque ela não queria ser uma mulher divorciada, né? Essa era a grande questão da minha mãe. O que as pessoas vão falar? Eu vou ser uma mulher divorciada com 4 filhos, porque eu e meu irmão já éramos de um relacionamento anterior, a qual o meu padrasto, ele sempre se referendava nesse sentido. Quem é que vai querer você? Só eu fui o único homem que quis você com seus 2 filhos. Sendo que, na realidade, ele nunca nos ajudou financeiramente na nossa educação, sempre foram os meus avós, né? Mas ele sempre falava essa questão, né? Ninguém vai lhe querer, só eu lhe quis. Você já tinha 2 filhos e ainda assim eu quis você, né? E posteriormente ele passou a teve mais 2 filhos com a minha mãe. Então, aumentou, né? Tipo assim, se já era difícil, isso ele falando para minha mãe, encontrar uma pessoa que assumisse ela com 2 crianças, imagine agora com 4 filhos. Imagine o que as pessoas iam falar ela sendo uma mulher divorciada, né? E isso é muito cultural. A minha mãe, ela demorou anos para finalmente ela entender que ela não precisava estar, ela precisava, por isso que eu falo sobre essa questão do fortalecimento da identidade. A minha mãe, ela precisava se fortalecer como mulher mesmo. Ela compreender que ela não precisaria estar dentro de uma relação abusiva, em função do fato das pessoas que ali moravam, tá certo? Iam dizer, ela é uma mulher divorciada agora com 4 filhos. Ela precisava ter essa força interna. Por isso que eu falo, né, relacionado ao fortalecimento da identidade, eu estou falando isso da experiência da minha mãe, mas assim se perpassa relacionado à mulher da periferia,
a mulher negra, a mulher LGBT, ela precisa se sentir fortalecida dentro da sua identidade. Porque uma vez que ela se sente fortalecida, ela não passa a ser manipulada pela pessoa que pretende fazer isso, né? De usar dessas palavras de efeito com o intuito de dizer ninguém vai lhe querer, você não é capaz, as pessoas vão falar isso de você, que perpassa muito sobre essas duas violências, que é a violência psicológica e violência moral, né? E aos 20 anos, exatamente, né, eu tive o meu primeiro contato com o movimento de mulheres, que era justamente mulheres que se reuniam para poder conversar sobre seus direitos, e eu achava aquilo tudo muito louco, porque eu nunca tinha visto, né, até então isso, né? E aos 26 anos, finalmente, vi a Lei Maria da Penha. Então, eu sempre falo que o marco da minha militância, ela começou aos 20 anos, nessa minha primeira experiência, né, relacionada ao movimento de mulheres, quando eu tive esse contato, diante desse cenário que eu falei, de finalmente você encontrar um local que você possa falar sobre, né, o que você passa, suas angústias, e entender que, de fato, aquilo não é normal. E que, por mais que naquele momento não existissem leis, né, que pudessem nos proteger naquele momento, né, mas que a gente precisaria lutar para que isso acontecesse, né. Isso foi um divisor de águas, literalmente, na minha vida e na vida da minha família. Pronto, nesse momento, gente, eu vou chamar a Flávia Elaine para puxar esse bonde dessa conversa relacionado. Eu estava olhando, né, a página da Flávia Elaine, que eu acho incrível, porque ela dá altos conselhos, assim, ela realmente, assim, ela faz as redes sociais dela, tem um engajamento muito bacana, porque ela provoca muito nessa questão relacionada aos direitos, né, das mulheres. E a Flávia, uma mulher super jovem, né, como todas nós aqui, mas como eu estou falando, né, eu falei de um momento da história, né, onde não existia a Lei Maria da Penha e leis específicas, né, que de fato pudessem defender as mulheres, né, e a partir de 2006 isso passou a ser. Mas mesmo com a lei, né, há 14 anos em vigor, a questão é, quem é a mulher? Isso eu posso até fazer uma pergunta já para provocar a Flávia, né, para poder puxar essa conversa. Quem é a mulher que está aqui, que está nessa conversa, que possui uma Lei Maria da Penha disponível? Tipo assim, está no celular, está no computador, está impresso, né? Eu tenho essa literatura em casa, né? Flávia Laine, puxa o bonde aí para gente, da importância, né, de não somente saber dos nossos direitos, né, mas a gente se apropriar desses direitos. Olá, gente, boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui hoje com vocês, conversando sobre esse tema que é muito importante para mim, para vocês e para toda a sociedade. Discutir o direito das mulheres é fundamental não só para as mulheres, né, os homens também. Estou sentindo falta deles aqui hoje, né? Porque se os homens fazem parte do problema, eles necessariamente devem fazer parte da solução também. Então, vamos nos movimentar para trazê-los para essas rodas de debate também, porque é fundamental que eles nos ouçam. Os homens precisam acostumar a nos ouvir, porque nós já estamos acostumadas a chegar em todos os eventos e ouvir os homens por diversas horas, e eles precisam acostumar a nos ouvir também. Então, quem sabe assim a gente mude nessa realidade. Porque vocês podem perceber, na maioria dos eventos que eu tenho certeza que vocês participem, que não seja voltado para o direito das mulheres, a bancada, na maior parte, é deles. Eu sou da área jurídica, eu sou advogada, eu sou de Sergipe, tinha até um errozinho no banner que eu só vi hoje, que me colocaram como se eu fosse do Rio de Janeiro. Até queria ser uma carioca assim, que eu adoro o Rio, mas sou de Sergipe, sou sergipana, e atuo aqui em Aracaju e diversos municípios do estado de Sergipe, atuo na defesa dos direitos das mulheres, eu sou criminalista e tenho esse trabalho voltado para as mulheres desde 2016, quando eu comecei os meus estudos sobre gênero. Eu achava que desde criança eu já me achava uma mulher muito feminina, uma criança assim, muito diferente, já uma criança bem feminista, né? Totalmente diferente dos conceitos que foram passados para mim, na minha casa, na minha família. Eu sempre pensei muito diferente do que as pessoas queriam
nos trazer, assim, nos impor, né? E principalmente para mim, eu nunca aceitei, sempre contestei, e eu era aquela criança diferente aqui em casa, né? Então eu fui crescendo e eu fui entendendo, né, com todas essas discussões, o quanto isso era importante. E quando eu comecei a participar aqui em Sergipe da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, foi quando eu aprofundei esse estudo, né? Aprofundei o meu conhecimento nas temáticas de gênero, e eu vi que eu sabia muito pouco. E a cada vez que eu estudava, a cada coisa que eu estudava, eu via que eu precisava estudar muito mais. E hoje, em 2020, podem ter a certeza, eu ainda tenho esse sentimento do quanto eu preciso melhorar, do quanto eu ainda preciso conhecer muito mais esse direito tão lindo, tão fantástico. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vai entendendo que, nossa, nós somos verdadeiras guerreiras, viu? Porque lutar contra toda essa sociedade machista e patriarcal, com essa cultura milenar que nos coloca no nível no nível assim, de submissão, de desigualdade, e hoje a gente tem uma consciência que esse não é o nosso lugar, que nós temos o nosso poder de escolha, nosso poder de decisão, ele precisa ser respeitado. Então, hoje, juntas, nós entendemos que nós chegaremos aonde quisermos. E é difícil, eu, até por ser criminalista, ainda enfrento muitos embates para me posicionar na minha profissão, para ter a aceitação da sociedade, a aceitação da família, mas eu não me abalo, eu não abaixo minha cabeça e, sobretudo, eu não desisto, porque eu sei quem eu sou e eu sei aonde eu quero chegar. E eu sei que hoje eu tenho muitas mulheres como vocês que estão aqui comigo hoje debatendo esse tema fantástico. Eu sei que nós juntas chegaremos aonde quisermos mesmo. Gente, obrigada. Estou vendo aqui umas mensagens de vocês. Eu adoro conversar e interagir ao mesmo tempo. Então, eu vou estar lendo aqui um pouco as mensagens também. Eu sou aqui em Sergipe, como teremos muitas colegas falando sobre o direito das mulheres, eu queria falar especificamente sobre a atuação, né? A atuação da advogada na defesa da vítima. Quanto isso é importante, sobretudo, quanto isso faz total diferença. As mulheres, elas precisam entender que a nossa colega, ela falou logo cedo, né, que realmente não existe mulher que gosta de apanhar. Isso, pelo amor de Deus, nunca aceitem que alguém fale isso próximo a vocês. E se um dia vocês também falaram, não se culpem, porque nós estamos em construção, né, nós somos frutos, sim, de uma sociedade machista, e diversas vezes nós estamos ainda reproduzindo o machismo, e nós não podemos ser condenadas por isso, mas nós devemos perceber o que nós estamos reproduzindo e devemos, a partir disso, nos mudando, né, e moldando esse patamar em que estávamos e colocá-los na direção do que realmente nós acreditamos. Então, esse exercício de autoconhecimento ele vai ser constante e a gente se ajudando vai ser muito melhor, muito mais tranquilo, né, fazer essa transição. Então, quando a gente fala, né, que tem mulheres que gostam de apanhar, e eu ouço muito isso, até por atuar muito, fazendo a defesa de muitas mulheres, né, a gente percebe quanto é difícil para elas estar ali, quanto é difícil ir a uma delegacia e registrar uma ocorrência, porque embora aqui, em alguns locais, não em todos os municípios, ainda no Brasil, existem delegacias específicas para mulheres. Ainda essa não é a realidade do Brasil, né? Aqui em Sergipe mesmo, é um estado pequeno, e nós temos, eu acredito que 4 delegacias específicas, uma na capital e algumas em regiões dos interiores. Mas ainda quando a delegacia é específica, o tratamento para essas mulheres, ele é hostil. A gente tem uma lei que é maravilhosa, a Lei Maria da Penha, é uma lei que é copiada em diversos países do mundo, e formalmente ela é até perfeita, mas aquilo na prática ainda não funciona totalmente, infelizmente. E a gente percebe que quando a gente chega na delegacia, as mulheres, elas são julgadas de imediato, até os profissionais que estão ali, dentro daquele ambiente, que deveriam estar treinados
para fazer essa defesa, para fazer o acolhimento. A defesa não, a defesa cabe a gente, mas para fazer um acolhimento, para ter uma escuta empática. E não é isso que a gente encontra aqui. A gente encontra uma hostilidade, a gente encontra um questionamento, a gente encontra a culpa, e por isso muitas mulheres, elas desistem de registrar uma ocorrência, desistem de ir no IML, fazer o exame de corpo de delito, e elas, de fato, elas acreditam que elas precisam viver aquilo ali, que elas precisam passar por aquela dor que elas estavam passando. É como se elas acreditassem que aquela sentença que elas estavam cumprindo, elas deveriam realmente seguir até o final, que não há outra saída, que não há outro caminho. Porque se o Estado, que deveria fornecer uma proteção, não fornece, as condena, imagina o que é que vai esperar do restante. Muitas vezes até a família, que também deveria ser um porto seguro, não é? Pelo contrário, quem empurra essa mulher para o precipício, né? Muitas vezes, aqui a gente ainda ouve muito, né? Que as mulheres, elas devem melhor com ele do que sem ele, que é melhor suportar por causa dos filhos. Enfim, há uma série de questões que acabam jogando as mulheres para o aprisionamento dentro de uma relação. Sair de um relacionamento abusivo não é fácil, não é fácil. E eu tive casos aqui que mexeram muito assim comigo, porque você vê como uma mulher chega naquele ambiente. Exatamente, Érica, a revitimização nos espaços. Aqui ocorre muito nas delegacias. Aqui em Aracaju nós temos uma vara específica no fórum, que é a vara só para crimes de violência doméstica, e aí nessa vara é diferente, as coisas acontecem assim, de forma muito rápida, de forma muito dinâmica, de forma acolhedora. Então, no judiciário, nós não temos o que questionar. No âmbito administrativo, em sede policial, eu ainda sou muito resistente para levar uma cliente ali. Eu prefiro levá-la, não levá-la num ambiente de plantão, a menos que seja um caso assim que não tenha uma outra solução, não tenha uma outra saída, e para levá-la no horário da delegacia especializada para só solicitar a medida protetiva, e a partir daí eu resolvo tudo no judiciário. Mas o ambiente da delegacia aqui ainda é muito hostil. E eu não sei, talvez, como temos outras colegas aqui de outros estados e temos advogadas também, depois a gente poderia até fazer outras rodas como essas para que a gente discuta isso, essas atuações, como é que está funcionando nos outros locais, porque é muito fácil, eu faço palestras aqui em Sergipe, em diversos municípios sobre a violência doméstica, e é muito fácil chegar para essas mulheres e falar, denuncie, ligue para a polícia, vá até a delegacia, mas denuncie o seu agressor. Mas quando essas mulheres tomam essa iniciativa, porque até tomar essa iniciativa é um caminho longo, e quando elas decidem tomar essa iniciativa, elas se deparam com uma situação terrível. E ali elas desistem. Então, eu vi isso, eu fui aprendendo isso na prática, que às vezes a teoria ela não é muito bem aplicada, e que a gente precisa ver de que forma realmente a gente vai instruir aquelas mulheres, analisando onde é que ela está, analisando como é que a gente pode, se aquela região existe um método que seja peculiar para ela, porque o geral nem sempre cabe para essas mulheres. Então, aqui nós temos na Defensoria Pública também um núcleo específico para atendimento das vítimas de violência. Então, quando essas mulheres elas não podem ir acompanhadas, ter o acompanhamento de um advogado ou advogada, elas podem buscar a Defensoria Pública. Então, aqui já tem esse ponto que é favorável, mas aqui a Defensoria também não atende todo o Estado. Então, você vê assim, como nós precisamos lutar ainda para que a própria Lei Maria da Penha ela seja efetivada. A lei, por si só, é uma lei maravilhosa, é uma lei que trabalha em diversos eixos, trabalha no eixo da prevenção, como nós estamos fazendo aqui, da educação e da prevenção, nós estamos discutindo a violência doméstica, nós estamos falando de como a gente pode prevenir, e de como a gente pode combater, e de como a gente vai ali
para o enfrentamento quando ela ocorre. E tudo isso está previsto dentro dessa lei. Então, a gente precisa agora lutar para que a própria lei ela seja efetivada. Essa eu enxergo como uma grande dificuldade. Esses dias eu estava indo para uma audiência, era de violência doméstica, eu saí de casa um pouco atrasada, já estava atrasada, e assim, eu precisava fazer algumas leituras, aí eu chamei um Uber para me levar, porque eu não precisava perder mais tempo, né, e estudando durante o caminho, e aí conversando com ele, né, sobre essa questão da violência, e ele me fez uma pergunta que muitas pessoas fazem, que é o seguinte: doutora, a senhora acha que aumentou o índice de violência doméstica? A senhora acha que aumentou? E eu perguntei, devolvi para ele, me diz aí, o que é que você acha? O que é que você acha? Você acha que aumentou? Se vocês quiserem responder aqui do lado, vocês fiquem à vontade também. Porque aí eu falei para ele bem assim, olha, a violência doméstica, ela sempre existiu. Sempre. E a diferença é que agora ela deixou de ser naturalizada. Agora a gente sabe o que é uma violência doméstica, a gente está discutindo tanto isso, que agora a gente sabe o óbvio, que a mulher é a dona da própria vida, que a mulher é a dona do próprio corpo, que a mulher é a dona da sua própria decisão. Ela tem o direito de escolher o que ela quer da vida dela, se ela quer continuar num relacionamento ou não, se ela quer fazer da vida dela, o fazer do corpo dela o que ela quiser, se ela quer trabalhar no ambiente público ou privado, tudo isso são escolhas que cabem a ela e não a terceiros. Então, nós chegamos a esse entendimento óbvio, que infelizmente demorou muito e que ainda está num processo até ser consolidado. Avançamos bastante, sim, graças a Deus, mas o nosso caminho ainda é longo, ainda é muito longo, ainda é muito extenso, e não vamos desistir, né? Hoje nós percebemos, com todos esses estudos, os movimentos feministas, que hoje a nossa luta ela é muito plural, não é só uma luta pelo direito das mulheres de uma forma geral, né? Nós precisamos hoje enxergar as necessidades peculiares dos grupos peculiares de mulheres, né? As mulheres trans têm um tipo de necessidade de luta, as mulheres lésbicas, as mulheres indígenas, as mulheres negras. Então, todas essas mulheres, elas precisam ser acolhidas de uma forma geral, mas elas precisam ser enxergadas dentro das suas especificidades também. Então, eu falo muito, então, se vocês puderem até controlar, eu não sei qual que é o meu tempo de fala, mas se vocês puderem me informar quanto tempo eu tenho, me ajuda bastante também. Então, o que eu falei para o colega que estava me conduzindo, né, foi justamente isso, que a gente precisava entender, que de fato hoje a gente consegue enxergar o que é a violência, e a partir do momento que nós enxergamos o que é a violência, isso causou um horror tão grande para uma parte da sociedade que ficou chocada, né? Quanto a gente naturalizou isso por tanto tempo, que agora a gente enxerga, né, que um tapa dói no corpo de outra pessoa, que uma facada dói no corpo de outra pessoa, e que tirar a vida de uma outra pessoa acaba não sempre só com a vida dela, mas acaba com a vida, acaba com uma estrutura familiar inteira. E isso agora está claro para a sociedade. A Lei Maria da Penha, ela de fato, ela não resolveu o problema, não vai resolver, mas ela trouxe essa consciência, ela trouxe, e isso foi muito importante, né? Ela trouxe esse entendimento de que as mulheres, elas precisam ser protegidas, porque elas realmente estão numa condição de vulnerabilidade em relação ao homem, diante de todo esse processo histórico, cultural, machista, misógino, patriarcal que nós vivemos. Então, lutar contra tudo isso não é fácil, não é rápido, mas nós precisamos ser combativas e aguerridas nessa luta. Arrasou, gata. Para a gente fechar, eu vou, não se preocupe não que a gente vai estar fazendo, vai ter perguntas que vai puxar vocês em algum momento de novo, tá certo? Mas esse momento entrou agora a Lu Souza. A Lu Souza vai ser a nossa convidada do próximo sábado,
que é porque a gente vai ter 3 sábados seguidos. Ai, não liguei a câmera. A gente vai ter 3 sábados seguidos, que é hoje, onde a gente veio com esse mote inicial da gente pautar essa questão, que é importante, essa questão da identidade, da mulher se fortalecer, né, diante do que ela é, do que ela representa, porque uma mulher fortalecida, ela fica blindada, né, diante dessas violências psicológicas, né, diante dessa violência moral que ela possa vir a sofrer, né, ela vai, como a gente fala, ela vai para cima com 2 pés no peito logo, né, isso. Não permite, né, porque uma mulher enfraquecida, eu sempre falo, a violência doméstica, ela parece muito com o efeito do gás carbônico. O gás carbônico, assim como é um gás, é transparente, ou seja, quando você mal percebe uma pessoa que aspira gás carbônico, ela se sente fraca, ela não consegue entender o que está acontecendo, muitas vezes ela quer pedir ajuda e não consegue, ela está tão fraca, algo está acontecendo e ela não está entendendo direito, e muitas vezes ela chega até a morrer depois de ter aspirado, né, aquele gás. Então, eu sempre falo que a relação abusiva, ela meio que faz isso na vida da mulher. De repente, ela está fraca, ela não consegue compreender o porquê que ela está daquela forma e ela quer pedir ajuda e não tem força para fazer isso. Enfim. Então, nesse momento, gente, como eu sempre digo, né, nesse momento, seja de internet... O quanto isso demora para que ela se restabeleça. Até quando ela resolve ir para a luta, né, pela luta da própria vida, isso demora muito para que ela consiga se liberar dessa dor, dessa marca na vida dela. É muito complexo, gente. Exatamente. Para vocês. Meu nome é Elisa, eu sou amiga da Érica, a gente é muito amiga há muitos anos. Beijo, Érica, saudade de você. Eu sou PLP, moro aqui em São Paulo. Eu fiz um curso aqui em Santo André, que é PLP, quer dizer, promotora legal, é aquela pessoa que ajuda a mulher vítima de violência, né? Fiz em 2014 esse curso, e nesse curso durou mais ou menos uns 6 meses, né? Então, ali eu aprendi todos os tipos de violência que a mulher sofre, não seja como físico, sexual, mas psicológico também, vários outros tipos de violência que a própria mulher enfrenta. Aqui em Santo André, nós temos uma casa chamada Casa Acolhimento da Mulher, né? E aqui é assim, aqui também temos a delegacia da mulher e tudo, e quando acontece algum tipo de agressão e tudo, as meninas acolhem essas mulheres ficam nessa casa, né? Que praticamente a identidade dela é protegida, né? Como é o nome da casa? Você falou, mas eu não ouvi. Eu não entendi. Acolhimento da mulher, se eu não me engano. Eu vou dar uma olhadinha, depois eu passo para a Érica e eu passo para vocês depois. Aqui em Santo André muda muito o nome, né, aqui. Mas pelo que eu me lembro, aqui é a Casa do Acolhimento da Mulher. Aqui também temos aqui o Hospital da Mulher aqui em Santo André, né, que lá é acolhido lá várias mulheres que sofrem, né, de violência e tudo. A Delegacia da Mulher aqui funciona, que aqui temos uma delegada, temos policiais mulheres, alguns homens também, né? E aqui em Santo André também a gente tinha, na prefeitura, a Secretaria da Política das Mulheres, mas acabou fechando, o prefeito acabou fechando, né? Eu não sei o motivo, mas lá eu participava, né? Então, assim, como vocês falaram, realmente a mulher sofre muito, porque homens se acham donos das mulheres, e realmente eles não são donos de nenhuma mulher, entendeu? Então, porque tem mulher que tem medo, essa é a verdade, ela tem medo de denunciar. Aqui no meu bairro, aqui onde eu moro, aqui em Santo André, tem muita briga, muita briga. Nossa, quantas vezes eu já defendi mulheres aqui, os homens bêbados, querendo bater. Esses dias, foi aniversário do meu filho, né, meu caçula, e teve até uma briga feia aqui num bar aqui do dono aqui da casa aqui, e eu falei assim, olha, e a mulher brigando com o cara. Vocês têm uma ideia, tem mulher também que bate em homem, vocês não têm ideia. Tem mulher brava. Então, aqui era, nossa, gritava assim, olha, eu falei, olha, escuta aqui, se você começar com esse escândalo de novo, ficar, sei lá, quebrando tudo aqui, eu vou chamar a polícia.
Eu tenho todo jeito de chamar a polícia porque eu sou PLP. Porque a função de uma PLP pode sim enfrentar qualquer tipo de violência da mulher para proteger a mulher com vítima, né? Então, assim, esse curso, ele é muito legal, esse curso. Eu não sei se aí nas outras regiões do Brasil tem esse curso, né? Tanto é que eu tenho umas amigas ainda que fizeram parte da Secretaria das Mulheres, como a Márcia, as outras meninas, né? Elas eu acho que elas podem fazer também, sei lá, talvez o curso online, eu posso falar com elas, porque assim, nós mulheres também, a gente precisa fazer o quê? Também se defender. Uhum. Fazer qualquer tipo de, sabe, vai na academia, fazer jiu-jitsu, boxe, para você também saber se defender. Entendeu? Porque se o homem te bater, você não vai ficar parado, você tem que se defender. Com filho ainda, o filho vendo. E outra, não é só violência também contra a mulher também, mas a violência contra os filhos também. Os filhos vêm, eles também o batem nas crianças, entendeu? É praticamente geral, entendeu? Então a gente precisa realmente combater isso, e como a doutora falou, a Lei Maria da Penha, ela é muito boa, mas praticamente ela não está funcionando. Quantas mulheres eu vejo na televisão, no Datena ou no Cidade Alerta, que morrem todo santo dia? Agora, não sei Mas, se vocês olha, viram. Maria, há muitas dessas mulheres que morrem, já existem até estatísticas que apontam que muitas, não todas, mas muitas, sequer registraram uma ocorrência, entendeu? E o que a gente compreende isso também, porque essas mulheres que estão num relacionamento abusivo, um relacionamento violento, nem sempre esse relacionamento, ele é todo violento, 24 horas violento. Às vezes existem momentos em que o casal... Existe o ciclo da violência, que você com certeza conhece, que você já fez curso. Existe o ciclo da violência, aquela explosão da agressão, mas depois vem a lua de mel, depois vem as promessas. E quando o caso de violência doméstica, ele é muito diferente de qualquer outro caso na esfera penal. Porque nesse caso, o réu é a pessoa que você ama. E você fica totalmente confusa, porque tem uma hora que você quer acreditar que ele de fato vai mudar, que ele de fato te ama. Você ama também essa outra pessoa. Às vezes ele é pai de seus filhos, às vezes é uma relação de anos. Enfim, são diversos fatores que fazem com que as mulheres acreditem que aquela relação não vai chegar num feminicídio. Muitas dessas mulheres acreditam que ele não vai ter coragem de acabar com a vida dela. Mas tem muito tempo. Elas não denunciam. E aí acontece. Um psicológico meio, sabe? Por exemplo, acho que teve. Eu estava assistindo uma reportagem esses dias. Acho que foi também uma advogada também, parece. Não sei se foi do Sul. Ela foi casada pela segunda vez, né? E esse cara, tipo, era flores no começo, aí depois começou a se transformar do nada. Aí começou a violência contra ela, tudo. Aí parece que ela conseguiu uma medida protetiva, né? Só que aí ele não parava de estar mandando, era áudio e tudo, sabe? E ele falando que vai matar ela quando sair da cadeia. Ela tá morrendo de medo, sabe? E realmente as mulheres sentem muito medo. Porque, assim. É para sentir. E outra coisa também, por que essas mulheres, elas não se separam desses maridos, desses namorados? Porque como elas não trabalham, e ele é a única fonte de sustento da casa, então ela é obrigada a aguentar esse tipo de situação. E não é verdade, nenhuma mulher deve aceitar esse tipo de situação. Se uma vez um homem bater em você, levantar a mão, acabou. Se ele não está aceitando, vai na justiça, denuncia, pede uma medida protetiva para o juiz e muda, entendeu? Muda de nome, se for preciso, para você viver em paz. Porque tem homens que não deixam você viver em paz. É um inferno. Aqui eu vejo direto isso aqui no meu bairro. Aqui, em São Paulo. Verdade. É um inferno. Sabe? Eles acham que a gente é propriedade. E ninguém é propriedade de ninguém. Como a senhora mesmo falou, nós temos controle do nosso próprio corpo.
entendeu? E meninas, então, que sofrem também, os padrastos também, que são violentadas pelo próprio padrasto. Isso também é uma Então, violência. os tipos de violência, de fato, elas são, como eu sempre digo, né? É uma temática que puxa muita coisa, porque, principalmente como eu falei, falar de vivências, né? Você vai trazer uma série, né, de informações. Nesse momento, eu gostaria de pedir licença, como eu tinha falado, né? E eu gostaria que, já que a gente está falando dessa questão de identidade, né? E a Matusa, gente, ela é diretora da Casa Chão, uma casa incrível que existe em São Paulo. Com certeza deve ter acontecido alguma coisa, porque imagina, né? Você é responsável por uma casa que faz acolhimento, né? De mulheres travestis, enfim. Então deve ter acontecido, sem dúvida nenhuma, algum problema relacionado exatamente aí de São Paulo, né? Que é a Matusa. Então a Lu Souza, ela entrou, né, como ouvinte, né? Mas não tem como a gente não puxar uma fala que eu acho extremamente importante, que eu acho que é uma das questões de estratégia, né? Quando a gente sempre fala de tática mesmo, a gente entender, né, de que mulheres nós estamos falando e a gente realmente conduzir, né, a nossa luta, né? Sendo uma luta que de fato não perpasse, né, por uma lógica, né, no sentido de excluir as mulheres trans, né, do debate. E depois que a gente passa a ter essa consciência, né, a gente começa a perguntar, por exemplo, Lu Souza, qual foi a vez que tu já viu uma mulher trans estampando uma campanha de enfrentamento à violência contra a mulher? Ou será que a violência contra a mulher só acontece com as mulheres héteros, hein, Lu Souza? Gente, boa noite. Eu havia dito que não ia aparecer, mas aí eu consegui ganhar Maravilhosa. para fazer uma produção. Gente, boa noite. Eu queria primeiramente parabenizar essa mulher incrível que é a Dani Marinho, por todo esse movimento que ela tem feito, por ter nos reunido aqui nesse momento. E, de fato, Dani, falar sobre a violência contra a mulher não tem como a gente não pensar na interseccionalidade, na transversalidade, e como é que essas violências também são acometidas por outros determinantes sociais, por outros tipos de violência. E aí, assim, falando desse lugar enquanto uma mulher trans, de fato, nós nunca estampamos nenhuma campanha voltada para esse enfrentamento da violência contra nós, mulheres. E aí, por que é tão bacana a gente estar trazendo isso para essa discussão? Porque se eu entendo que a violência ela é uma violência de gênero, eu não tenho como não entender que essa violência também acomete as pessoas transexuais. Né? A gente não está falando aqui de órgão genital, a gente está falando de vivência, de experiências, de narrativas, né? de experimentações a partir dessa identidade de gênero que transcende essa morfologia. E aí, para quem não compreendeu, né? As pessoas trans, elas vão ser muito mais que um órgão genital. Um homem que se relaciona com uma mulher trans, ele não é gay. Porque se o fosse, ele estaria buscando uma relação afetiva sexual com outro homem, com características secundárias de um homem, e não com uma mulher trans, ou com uma travesti. E aí, o que isso pesa, né? Só para já caminhar a minha fala para uma conclusão. O não reconhecimento dessa identidade de gênero, a não legitimação desse feminino, acaba que sendo o principal determinante para que essas pessoas sofram ainda mais violência. Por quê? Porque se eu não te reconheço enquanto mulher, né, uma falsa mulher, uma subcategoria do feminino, eu tenho aí violências que vão se acumulando e que acomete ainda mais essa categoria do feminino. Eu vou unificar o machismo, a misoginia, o sexismo, a transfobia, né? E, a partir disso, na grande maioria das vezes, se culmina num transfeminicídio. Por quê? Porque esses homens que se relacionam conosco, eles vão ser, na sua grande maioria, homens casados, que têm suas vidas dúbias, que têm muito medo de que a sociedade
tome conhecimento de que eles também se relacionam com mulheres trans, sempre entendendo isso de uma perspectiva binária, de que vai ser julgado, de que vai ser apontado enquanto um homem gay. Então, se esse ano, até esse exato momento que eu falo com vocês, 129 mulheres trans e travestis foram assassinadas nesse país, isso não se dá por um acaso, né? Isso se dá por todos os apagamentos, invisibilidades, negações e, repito, o não reconhecimento das identidades dessas mulheres. E aí, quando eu venho, né, pontuar, eu também trago uma reflexão que a Dani até iniciou, mas é para a gente se questionar. Eu associo essas pessoas nas minhas falas, eu reconheço, isso eu pratico sororidade quando eu falo das mais variadas formas de ser mulher, quando eu pontuo isso nos meus discursos, eu trago à cena as mulheres trans, as mulheres com deficiência, as mulheres idosas, as mulheres indígenas, eu pratico essa sororidade. Então, é uma pergunta que eu deixo. Porque enquanto nós não entendermos que todas as mulheres, elas são vítimas do mesmo sistema e das mesmas violências, nós estaremos enfraquecidas. Não adianta a gente achar que uma mulher trans que faleceu na rua, ela é um corpo menos importante, e aí trago isso por quê? Porque a gente sabe que existe, e não são falas vindas somente de homens, né? São falas que vêm de mulheres, onde eu ouvido, né, onde é menos importante, é só mais uma travesti que estava se prostituindo, e ela que lute. E aí, assim, se eu tenho essa percepção, eu não tenho uma ideia do quanto que eu enfraqueço o meu discurso, porque esse mesmo cara que transou com essa travesti ou com essa trans na rua e assassinou, muitas vezes é o mesmo homem que vai voltar para dentro de casa, ter uma relação sexual com sua esposa, agredi-la, às vezes até porque ela está vestindo uma roupa curta. Nossa sociedade, no que tange à sexualidade, ela é repleta de silenciamentos. E aonde é que isso vaza? Onde é que essas coisas não ditas dos prazeres culminam? É na rua. Então esse cara bate nessa mulher dentro de casa porque ela tá com short curto, mas ele procura a trans no meio da rua para transar com ela e depois também a assassina. Então somos todas vítimas de um mesmo sistema. Se não morremos nas relações cis heteronormativas, nós somos vítimas por sermos corpos dissidentes. Então, semana que vem eu estarei aqui com vocês, mas o que eu deixo nessa colaboração é entender que todas nós precisamos falar uma língua só. E se uma sofre violência, todas têm que sentir na mesma pele, porque somos uma só, né? Não existe essa unidade. E enquanto nós enxergarmos só pela nossa perspectiva, o nosso discurso ele vai estar fraco. Obrigada, gente. Maravilhosa. Oh, meu Deus do céu. Né? Tenho o prazer de conhecer a Lu Souza desde os movimentos, né, sociais, onde ela sempre era convidada, né, para poder fazer fala, e eu fico muito feliz de saber que ela está ocupando outros espaços, trazendo essa fala mais uma vez, né, da importância quando a gente fala da identidade, do fortalecimento da identidade, para além de se você se fortalecer, você conseguir fortalecer outras mulheres. E esse fortalecimento muitas vezes perpassa por essa questão de você abrir espaço para essa mulher, né? De você abrir espaço de fala para essa mulher. Né? Nós que fazemos parte de movimentos de mulheres, nós precisamos entender e compreender que a gente precisa se recusar a construir as nossas ações sem ter a presença plural dessas mulheres, né? De construir ações, né, que a gente exclua, por exemplo, mulheres trans, mulheres travestis do nosso rolê. A Matusa, né, numa das falas dela, que eu espero poder trazê-la durante esse percurso que a gente vai estar tendo, uma coisa que ela faz uma provocação incrível, que ela diz: quantas mulheres trans travestis você leva para almoçar na sua casa?
Quantas mulheres trans, travestis você convida para poder ir para a mesa de bar tomar cerveja com você? Sabe? Então, ela faz essa reflexão no sentido como é que você simplesmente quer dar voz a uma mulher, sendo que você nem sequer traz essa mulher, né, para dentro da sua vida, dentro do seu cotidiano, né? Porque essa afetividade na construção da identidade é extremamente importante, né? E nesse momento eu gostaria de convidar agora a Ivana, gente, maravilhosa, ela faz parte do movimento de mulheres do Espírito Santo, na Marcha Mundial de Mulheres, que por sinal também tem aqui em Fortaleza, mas nesse momento, né, que a gente está com essa possibilidade, né, porque assim, a gente, né, com essa questão do lugar, né, nós que fazemos parte do Grupo Somos Todas Maria, sua grande maioria, nós somos mulheres faveladas. Quando veio esse período de pandemia e essa ascensão das redes sociais, nós fomos as pessoas que mais foram, né, prejudicadas. A gente não tinha equipamento para poder fazer uma live, para poder estar online em espaços como esse, não tínhamos internet de qualidade, né? Então, durante, né, esse processo, eu, Dani, Maria, cheguei até a refletir, tipo assim, qual é o propósito, né, de eu querer estar dentro dessas lives, sendo que as pessoas que as mulheres que a gente atua, são as mulheres da periferia, faveladas, elas não têm acesso, né, à tecnologia. Muitas vezes é um celular numa casa inteira, né? E hoje eu entendo e percebo, né, que é uma oportunidade justamente disso, da gente conseguir trocar essas experiências com mulheres que estão em outros estados, por exemplo, e que a gente não teria oportunidade, por exemplo, de conhecer a maravilhosa Flávia, que acabou de falar que é de Sergipe, não do Rio de Janeiro. Eu não sei de onde que eu falei que era do Rio de Janeiro, Flávia. Né? De poder conhecer a Matusa, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir trazer em outro momento, né? De poder conhecer mulheres, né? A Ivana, que vai falar agora, né? Que faz parte de uma vivência, né? De outro estado. Então, a gente hoje consegue perceber que é o momento da gente fazer essas interlocuções, né? A gente compreende que, nesse momento, a gente não consegue trazer as mulheres a qual a gente faz as nossas ações e atuações nas nossas comunidades. Mas a gente compreende que também é uma forma da gente conseguir se fortalecer quanto movimento, né? Utilizar dessa rede para poder se fortalecer quanto movimento. Então, Ivana, gostaria que você pudesse falar, né, sobre essa questão, como eu falei, aos 20 anos, foi a primeira vez que eu tive contato com uma organização do tipo assim, de mulheres que elas estavam reunidas, discutindo sobre seus direitos. E aquilo para mim, ou seja, quando eu era mais nova, eu sempre participava de questões relacionadas à escola, aos movimentos, né, de escola e tudo. Eu sempre fui muito dessa onda da luta. Mas eu me reconheço como fator determinante aos 20 anos. Foi aos 20 anos quando eu tive esse primeiro contato de estar entre mulheres, conversando sobre as nossas vidas. Naquele momento eu entendi, né, o quanto aquilo me fortalecia. Então, Ivana, eu gostaria que você pudesse fazer essa fala, né? Já que a gente está falando de identidade, que muitas vezes nos perpassa por nós e nos perpassa como a gente se relaciona com as outras pessoas, né? Eu gostaria de que você falasse sobre essa questão dos movimentos também que contribuem nessa construção da identidade, que muitas vezes essa construção ela se perpassa nesse coletivo, né? De estar juntas, de poder falar sobre as nossas vidas juntas. E é isso, Ivana, seja bem-vinda. Obrigada, Dani, pelo convite. Boa noite a todas. Dani participou com a gente recentemente até, né, de um curso que a Marcha daqui fez, que a gente debateu o antirracismo e o antifascismo. Foi bem bacana. É bom esse contato com outros estados mesmo. Como a Dani falou, eu sou da Marcha, né? A Marcha é uma organização que tem mais de 40 países. Aqui no Brasil, a gente está presente em todos os estados. E é muito importante que cada movimento social, a nível local, entenda as demandas, né? A nível local, que são específicas de cada território, de cada região, principalmente do Brasil, né? O Espírito Santo aqui, por anos, estava aí no topo dos feminicídios no Brasil. E a gente tem que sempre olhar, né? Por que isso acontece mais em cada estado ou cada tipo de violência que incide mais para cada grupo de mulheres. Na Marcha, a gente tenta sempre fazer uma leitura social mais ampla, né, das violências, como que elas estão entrelaçadas, né, socialmente. Se a gente pensar que a nossa sociedade foi construída em cima de escravidão, do racismo, que as nossas relações de trabalho são precarizadas, são de exploração, né, como que a gente não deixa isso contaminar, inclusive, os nossos relacionamentos amorosos, né, como a Dani falou no começo,
um relacionamento abusivo é uma relação de poder, e as nossas relações em geral, né, são de poder e de exploração. A gente tenta olhar, assim, como que a sociedade constrói que a mulher já esteja em relacionamentos abusivos antes mesmo dela conhecer esse homem, como que ela é preparada e induzida a essa dependência emocional, financeira, né, como que o trabalho precarizado faz a mulher ter essa tendência, né, a depender financeiramente de um homem, como que esse formato de família heteropatriarcal faz com que a mulher pense que se ela denunciar os pais, o pai dos filhos dela, né, os filhos dela vão crescer sem pai, sem, né, como é que esse modelo de família rege, né, como é que as nossas relações vão funcionar. É importante lembrar também que o relacionamento abusivo não é exclusividade de relacionamentos heterossexuais, né, como estamos todos sendo formados nessa sociedade, as relações homoafetivas também acabam sendo contaminadas com isso, né. A gente tem que questionar como que esses modelos são impostos para a gente, e dentro do movimento social a gente também questiona muito os papéis de gênero, né, como que é atribuído para as mulheres, principalmente esse trabalho de cuidado, né, a gente é ensinada a colocar o outro em primeiro lugar, a não olhar para a gente, como que a violência, a gente chama de violência social, né, como que a mídia impõe para a gente padrões de beleza que são inacessíveis, né, e a autoestima também não tem a ver só com beleza, mas com se sentir útil, se sentir válida, porque um dos processos, né, do relacionamento abusivo é também questionar a mulher, a validez dela, né, os gostos dela, os amigos dela, e se isso tudo, se a gente é condicionada, né, a não encontrar um lugar nosso, a não estar fortalecida, porque é muito difícil fazer isso sozinha, né, a gente estando em grupo, estando em um movimento, estando junto com outras mulheres que têm as mesmas demandas, as mesmas lutas, a caminhada não necessariamente é mais fácil, mas andar acompanhada é muito melhor, né, para construir esses enfrentamentos. Quando a gente olha, assim, para os relacionamentos abusivos, né, essa questão do isolamento, ela é muito presente, né, um dos estágios, distanciar a mulher das pessoas queridas, das amigas, da família, isso dificulta muito ela pedir ajuda, né, porque ela não é ensinada a colocar para os outros as fraquezas, as falhas, porque a mulher tem que cuidar do outro, ela não pode cuidar dela mesma, né, como a nossa sociedade coloca pra gente. Então, para ela pedir ajuda é muito difícil, e por isso a gente tem que estar atenta, né, quando uma pessoa próxima de nós demonstra qualquer sinal de querer pedir ajuda, porque a gente tem que observar isso o tempo todo, né. Enquanto movimento social, a gente tem que se fortalecer para pressionar o Estado, né, para ampliar e para criar outros serviços de acolhimento, para que esses lugares sejam espaços seguros para as mulheres denunciarem e pedir ajuda, né, pressionar para que uma delegacia funcione em plantão, não só em horário comercial, se a gente sabe que a maior parte das violências acontece à noite ou nos finais de semana, que é quando o casal está junto em casa. Então, porque a lei por si só, né, ela tá ali bonitinha, mas para aplicar ela, né, a gente tem um trabalho muito grande enquanto movimento social, de tornar isso acessível, tornar isso fácil, às vezes com essas rodas de conversa, trazer informação, né, fazer essa ponte entre a instituição e as mulheres que realmente precisam, porque às vezes é inacessível, né, como vocês estavam falando aqui, quando as mulheres têm acesso à Lei Maria da Penha por escrito, ou sabe exatamente como funciona, sabe que ela não é só para uma agressão física, que também existe a violência patrimonial, existem, né, a violência psicológica, vários outros tipos que a Lei Maria da Penha também pode acolher. Então, a gente, enquanto movimento social, tem esse papel muito importante, inclusive para a gente criar a identidade da mulher, né? Se você se junta com grupos que falam sobre aquilo que você acredita também, você se fortalece enquanto uma pessoa que luta, né? Isso é importante para nossa autoestima no sentido de ver que é válido aquilo que a gente tem interesse, aquilo que a gente quer, né? Essa manutenção aí da individualidade é muito importante em um relacionamento, para a gente não ficar presa só àquilo, né? Se esse companheiro abusivo vai querer te isolar do seu passado, vai querer, né, questionar que tudo que você já fez não presta, não é válido, se a gente tem os nossos grupos que estão com a gente consegue se sentir mais fortalecida, a gente não fica tão suscetível, né, a essa violência, e ele querer desconstruir, tirar isso da gente, se a gente sabe que isso é nosso e a gente tem um grupo que vai apoiar a gente, que vai saber pelo que a gente está passando e que vai ter demandas em comum, né, sobre territorialidade, sobre raça, sobre sexualidade.
é muito importante a gente ter esse debate continuado, assim, criar esses espaços como essa roda aqui hoje, né, porque, como a Flávia falou, né, os homens também precisam se formar, não é porque é um problema social, algo que é construído assim, que a gente vai dizer, nossa, ele é assim mesmo, não vai mudar, né, a gente está debatendo, os homens também precisam debater como que esse modelo de masculinidade afeta eles também está matando os homens, né, entre eles, não só as mulheres, como essa violência evolui, ela dentro de um relacionamento, isso é muito particular, né? Os ciclos de violência, eles podem acontecer durante um ano ou eles podem acontecer todos em um dia só. Isso é muito particular de cada relacionamento. Mas a gente tem que olhar para a violência doméstica e para os relacionamentos abusivos mesmo como algo social, uma questão social de violência, porque isso tem um roteirinho, né? Como é que está acontecendo de uma forma meio igual para todos os relacionamentos, né? Como que ele vai ser abusivo com você, vai muito de como que você, daquilo que você trouxe para o relacionamento. Ele vai saber em quais pontos te atacar por aquilo que você traz. E mulheres isoladas são mais fáceis, né, de serem atacadas. É tática de guerra, né? Um alvo isolado, você consegue desmoralizar ele mais fácil. E por isso é muito importante, sabe, os movimentos sociais, mesmo que não sejam só movimentos feministas ou de mulheres, né, movimentos enfim, que vão brigar por educação, movimentos estudantis, movimentos sobre raça, todos eles formam identidades, isso é muito importante para a gente construir em nós o nosso valor, né? Se a sociedade está minando a gente, questionando o nosso valor ou querendo impor valores para a gente o tempo todo, a gente tem que buscar a nossa individualidade e ver também que isso não é apenas individual, né? Tem outras pessoas com quem a gente tem que fazer trocas, né? Somos seres sociais, é muito importante. Isso ajuda muito a gente a se fortalecer e a criar formas de enfrentamento a isso, né? Se a gente entende que isso é construído, isso é um projeto, né? Assim como o racismo é um projeto, a homofobia é um projeto societário para colocar lá os valores da família como pautas que devem reger a todos, né? A gente não pode olhar também só como uma questão de machismo, porque isso tudo está entrelaçado, né? Acho que os movimentos sociais têm exatamente essa função, assim, de conseguir olhar não só para cada violência que a pessoa sofre como algo individual, né? A gente é muito importante falar para uma mulher fazer uma luta, saber se defender, mas a gente também tem que entender que não é só dessa forma, né? Não é só a responsabilidade dela. Ela precisa ter meios de chegar até os direitos dela e de conseguir efetivar isso. Os movimentos sociais, né, redes de advogadas, podem ajudar a passar isso para uma linguagem mais acessível, né, porque a lei, ela, infelizmente, não é acessível. E a gente, enquanto movimento, também tem que conseguir dar um suporte, né, uma mulher só vai largar a mão desse companheiro abusivo se ela tiver outra mão para segurar. Ela está fragilizada, não é um processo que acontece do dia para a noite. Nenhum relacionamento já começa abusivo, né? São estágios, é como que essa relação vai evoluindo. Se ela souber que na cidade dela tem um grupo de mulheres, não sei, viu lá no Instagram, viu no Facebook, que teve uma roda de conversa ou que fazem, né, algum trabalho nesse sentido, ela vai pelo menos ter uma referência de onde buscar ajuda. Se as instituições não funcionam, né, tão bem dessa forma, a gente, enquanto movimento, tem que pressionar, né, para que os profissionais tenham formação continuada, né, para não efetuar uma violência institucional, né, revitimizar essa mulher, questionar a história dela. A gente precisa construir isso e ser uma mão para essa mulher segurar, porque senão ela não vai ter meios de sair, né, é muito difícil uma mulher sair sozinha desse relacionamento abusivo. Ela precisa da ajuda de uma amiga, né, a gente sabe que terapia, infelizmente, não é algo que está acessível a todo mundo, muito difícil também que durante esse relacionamento abusivo ela consiga entrar numa terapia, esse companheiro não vai deixar, vai controlar. Então a gente, enquanto mulheres, né, enquanto amigas, primas, irmãs, vizinhas, colegas de trabalho, a gente tem que de alguma forma ser essa mão estendida, reconhecer esses sinais. Se a gente está em contato com outras mulheres, a gente também consegue colocar essas demandas, né, porque cuidar de outras mulheres também traz uma carga mental para a gente tem que ter com quem dividir isso. Os nossos coletivos de mulheres também servem para isso, né, para a gente conseguir trazer esses pesos, né, porque cada uma está enfrentando suas batalhas. Se a gente entender que não acontece só com a gente, é muito mais fácil e a gente consegue ajudar outras mulheres com muito mais qualidade, assim. Essa roda de conversa de hoje, inclusive, né, é muito importante a gente
tá juntas, tá falando sobre isso, propor esse assunto, né? Às vezes a gente acha que já falou muito sobre violência doméstica, a gente já sabe todas as etapas do ciclo de violência, mas acontece com a gente ainda assim, porque é muito sutil, né? Isso vai sendo construído. Nada na sociedade foi do dia para a noite, né? É um projeto societário que é construído, a gente precisa pensar em formas de enfrentamento a isso. Porque senão vai continuar como está, e não pode acontecer. Por mais que a gente já fale muito sobre relacionamento abusivo, ainda está acontecendo, né? Uma mulher é agredida a cada 2 minutos no Brasil, são 13 mulheres mortas por dia, isso ainda está acontecendo, ainda são números alarmantes. A gente não pode achar que já falou muito ou continuar falando só para nós mesmas, né? Os movimentos sociais têm essa função de levar para outros lugares, né? Para a comunidade, para colar um cartaz no posto de saúde, promover rodas de debate em territórios para além das capitais, dos grandes centros urbanos, né, colocando isso para as mulheres que não chegam, né, onde a informação não chega tão fácil. A gente tem que construir isso coletivamente, é muito mais tranquilo, é muito mais fácil, a gente se fortalece muito mais quando a gente não está sozinha, né, a sociedade já quer culpabilizar a gente individualmente por tudo e colocar esse peso sobre nós, então a gente tem que resistir a isso, né? Uma resistência diária, e se a gente puder construir coletivos, o caminho fica muito, muito melhor da gente avançar na luta. Queria agradecer mais uma vez esse espaço, estou aprendendo muito com todas essas mulheres maravilhosas falando, agradecer muito em nome da Marcha aqui do Espírito Santo também o convite. Dani, muito obrigada, parabéns por propor esse debate, muito importante a gente continuar falando sobre isso, ainda mais em tempos de pandemia, né? Muito obrigada. Exatamente. Eu só queria aproveitar, gente, só para nível de informação, a atividade ela é até às 20, então a gente está com faltam 15 minutinhos para encerrar, mas eu gostaria de ainda aproveitar a presença da Ivana, né, que ela também faz parte da frente de legalização do aborto, porque a gente, né, as violência física, que acaba sendo que as pessoas mais identificam rapidamente como violência contra a mulher, a gente falou muito sobre essa questão da violência psicológica, violência moral, mas existe a violência sexual e a violência patrimonial. No caso da violência sexual, que eu acho que é uma das grandes questões, né, relacionadas, né, dentro do campo, né, dos relacionamentos, é fazer primeiro a mulher compreender que ela, dentro do casamento, ela não é obrigada a manter relações sexuais quando não deseja, e muito menos da forma como ela não deseja, né? E a violência sexual, ela também perpassa relacionado quando o companheiro ou companheira impede a pessoa de utilizar de métodos contraceptivos, né? Eu lembro que numa das formações que a gente deu numa associação muito incrível, né, que faz acolhimento, né, de meninas e mulheres, né, de várias periferias, né, no território que eu atuo, e eu lembro que na primeira formação, nunca vou me esquecer, né, digo assim, Dani, a gente vai fazer tu conversar com as mulheres, com as gestantes. Eu fui super empolgada, e quando eu cheguei, dei de cara com meninas de 13, a mais velha tinha 17 anos, elas já tinham relacionamentos, já vinha tendo uma vida sexual bem anterior, tipo assim, 10 anos de idade já tinha vida sexual, e todas elas, e esse trabalho a gente estava falando justamente sobre direitos sexuais e reprodutivos, e todas elas não sabiam usar a camisinha, todas elas, porque elas diziam que os seus companheiros, né, ou ex-companheiros, não queriam usar, né, então elas nunca usaram. Tinha meninas lá, gestantes, a de 17 anos estava na sua 3ª gestação, sendo que uma das gestações o neném nasceu e faleceu, né? Então ela estava na 3ª gestação, tinha um filho e já estava, né, para ter esse outro neném. E elas sempre falaram, a gente que nunca tinha usado, nem tinha menina que ela chegava e dizia assim, tia, eu entendo que para eu ter engravidado eu fiz sexo, eu entendo isso. Mas eu não entendo exatamente em que situação esse sexo consegue. Tipo assim, que sexo? Eu fazendo sexo oral, eu engravido, eu fazendo sexo... Tá entendendo? Ela não conseguia nem entender que era a relação vaginal que poderia conceber a questão. Então, às vezes, né, principalmente quando a gente fala de periferia, que o corpo das meninas pretas faveladas, elas são hipersexualizadas, né? As pessoas banalizam o corpo dessas meninas, por isso que quando a gente começou na frente de enfrentamento da violência contra a mulher, a gente entendeu e compreendeu que a gente precisava entrar na frente, né, contra a exploração e abuso de crianças e adolescentes,
Porque quando você vai conversar com uma mulher de 18 anos na periferia, essa mulher ela já vem de um histórico de violência que, como a Ivana já falou, que muitas vezes já começou para além da relação, né? Ela já teve vários dos seus direitos negados, né? E quando ela começou essa relação, começou muito nova. Então, quando ela chegou aos 18 anos, ela já tem uma bagagem, né, infelizmente, de violências sofridas nesse período que muitas vezes ela não consegue nem compreender por que tudo isso começou, né? Então, sobre essa questão do aborto, né, que eu acho que isso também foi uma vivência da minha mãe, né, nesse período. Minha mãe, ela teve abortamentos desde por causa da violência doméstica familiar, que ela apanhava, né, mesmo estando grávida, então ela chegou a perder gestações devido a essa violência, como ela também chegou a provocar o aborto, porque o companheiro, né, que era meu padrasto, não aceitava usar o método anticoncepcional, e ela não queria ter mais filhos com ele. E não conseguia, né, sair, né, dessa relação. Então, ela sendo mulher casada, né, ela muitas vezes se submetia, e eu lembro até numa das vezes, infelizmente, né, da cena mesmo, ela ter tomado a medicação, de quanto ela... Nossa, foi uma situação bem difícil. Então, gostaria que a Ivana pudesse pautar sobre essa questão do aborto, dessa compreensão, né, de que, infelizmente, existem mulheres que estão construídas ali dentro dos seus relacionamentos e que muitas vezes, sim, elas sofrem violência sexual dos seus parceiros, né? Quando a gente fala com mulheres que já sofreram violência doméstica familiar, é muito comum elas relatarem, né, de várias vezes que tiveram, né, o ato sexual sem o seu consentimento, né? E de como isso ainda não é compreendido pela sociedade, né? Dentre várias questões que fazem a gente pautar a legalização do aborto, é também compreender que dentro das relações afetivas, essa violência ela também acontece, né? Que essa questão de que você, que é os termos, né, que a pessoa usa, o seu dever de esposa, isso virou um dever, né? Tipo assim, qual é o seu dever de esposa? É ter relações sexuais com o seu companheiro ou com o seu companheiro. Então, é o seu dever, né? Dever é muita coisa, gente, né? Então, eu gostaria que ela pudesse falar desse tipo de violência, a violência sexual, que acontece, né, que, nas relações, partindo dessa problemática, né, da legalização do aborto, né, pela essa compreensão de que, infelizmente, dentro das relações afetivas também existe violência sexual. Então, além de participar da marcha, né, e de ser da Frente pela Legalização do Aborto, aqui no Espírito Santo eu sou estagiária no programa de atendimento à vítima de violência sexual do Hospital das Clínicas. Então, a gente acompanha bastante casos de violência e raríssimos são os casos que essas violências chegam nesse serviço, sendo violências por um marido ou por um companheiro. Isso mostra que as mulheres realmente não entendem, né, que a violência sexual vinda de um companheiro é considerado uma violência, porque é construído que isso é o papel da mulher, né? O que a gente tem são práticas sexuais falocêntricas e inseminatórias, né? A gente aprende que sexo é apenas isso, esquece que existem todas as outras formas, né, de sexo que não são apenas penetração. Isso perpetua, né? A gente tem pelas estimativas dos dados da Pesquisa Nacional do Aborto de 2016, feita pelo Instituto Anis, que a maior parte das mulheres que realizam aborto no Brasil são mulheres casadas e que já têm um filho. Então, são mulheres que sabem o que significa ser mãe, o peso de uma gestação e da criação de um filho. E são as mulheres que mais procuram, né, fazer abortos. E dentro do relacionamento, realmente, né, são violências sexuais. Você impedir uma mulher de usar algum método contraceptivo ou obrigar também ela a fazer o aborto, né? É uma pauta que a gente levanta muito, né, que as mulheres tenham esse direito, porque isso prende elas a um relacionamento também. Às vezes, né, isso de tanto esse ideal de que vou ter um filho para segurar um homem, quanto também do cara querer fazer um filho, porque isso continua perpetuando uma violência dele, né? Isso mantém uma dependência da mulher com ele. A nossa pauta de legalização do aborto, ela vai para além, né, dos casos recentes que a gente está tendo que brigar de novo por um direito de uma criança poder fazer um aborto porque foi estuprada. A gente tem que olhar também para as mulheres que são casadas, para as mulheres que querem fazer aborto por diversos outros motivos, né, e que não têm acesso, né, nem a métodos seguros e nem a como fazer isso,
é muito importante a gente lembrar que isso também é uma violência que é construída porque é um projeto que é colocado nas mulheres, né, que elas precisam ser mães, a maternidade compulsória, né, que se a gente não tem um filho ser humano, a gente tem que ser mãe de cachorro, mãe de gato, porque de alguma forma a mulher tem que ser mãe, e é uma forma dos companheiros manterem essa mulher presa, né, querer ter mais um filho com ela, porque uma mulher se desligar de um relacionamento que ela não tem filhos, é mais viável, né, acaba sendo um pouco mais fácil do que se ela tem um filho com esse agressor dela, né. Então é muito importante, assim, a gente relacionar também a essa pauta do aborto, né, porque também é mais uma violência que é colocada para nós e que as mulheres precisam ter esse direito, né, e a gente colocar também, assim, que enquanto as mulheres estão brigando pelo direito ao aborto, a gente tem que lembrar também que mulheres lésbicas estão brigando pelo direito de ser mães também. Que isso entra, assim, nesse projeto, né, como eu estava falando, da família, do que é a família heteropatriarcal, o que é colocado, né, esse modelo que deve ser seguido, e como isso interpassa, né, e como isso é particular para cada tipo de relacionamento. Mas muito obrigada por trazer a pauta do aborto, assim, é muito importante também a gente não dissociar isso e lembrar que a maior parte das mulheres que fazem aborto hoje no Brasil são mulheres que são casadas. É isso mesmo, né? Enfim, né? Então a sociedade, ela precisa, como eu já falei, né? No início da nossa conversa, existem muitas campanhas e são importantes, são extremamente importantes, mas a gente precisa avançar nesse debate cotidiano, de se compreender e entender, né? Como essas violências acontecem, que tipos de violências são e como isso se perpassa no nosso cotidiano, né? Nas pessoas que estão ali, né? Do nosso ato, como você bem falou, né? É tática do agressor, né? Deixar essa mulher sozinha em campo de batalha, porque vai ser mais fácil, né? Afastá-la da família, dos amigos, né? Acaba sendo mais fácil de conseguir manipular essa mulher e de fazer com que essa mulher se silencie, sem dúvida nenhuma. E essa violência, né? A gente faz parte, né? De alguns grupos, né? De violência doméstica familiar e é incrível sempre o mesmo sentimento. Você sente vergonha. E muitas não denunciam porque tem vergonha de falar o que passa dentro de casa, né? Então, você imagina o que é você chegar para sua família e dizer, por exemplo, que o seu companheiro te força a fazer sexo ou quando ela não quer, ou da forma como ela não quer. Como você vai chegar para uma pessoa, né? Principalmente quando você não se constrói em termos de identidade, como você bem falou, quando a gente fala de mães, essa questão da maternidade compulsória, né, que eu sempre digo, que toda propaganda, né, de Dia das Mães é sempre a mãe ali com os filhos, tudo. Nunca você faz uma propaganda do Dia das Mães com a mulher usando uma lingerie, que você vai dar uma lingerie para a mulher que é mãe, né? Não é essa imagem. A imagem do Dia das Mães é aquela imagem fofinha, ela com seus filhos, ele dando um presentinho, e não sei o que, sempre aquela imagem de como se a mulher que é casada e tem filhos, ela não tem mais desejo, ou se tem desejo, tem que ser muito mais em função do que o companheiro deseja, do que o que ela mesma deseja, né? Enfim, sendo que na realidade não. Uma mulher que tem filhos, ela tem uma vida sexual, ela precisa entender quais são os seus direitos sexuais e reprodutivos, compreender quando ela está sofrendo violência, porque também tem essa questão, né? Quando a gente abre os espaços para conversas, muitas mulheres, elas não conseguem entender que estão em situações de violência. Justamente como já foi falada pela Flávia, né? Que essa construção do que é ser uma pessoa que pratica agressão, né? Que é tipo assim, é como se essa pessoa precisasse ser uma pessoa ruim 24 horas por dia, e muitas vezes não é assim. Tipo assim, ele acorda de manhã, pode fazer seu café da manhã muito lindo, aí de repente chega à noite e de repente começa uma briga do nada. Poxa, mas de manhã a pessoa foi tão bonita, deixou uma cartinha aqui para mim, me desejou um bom dia de trabalho, e de repente chega de noite e a gente começa a brigar. Então, tipo assim, ela espera, né, que isso confunde muita mulher. Então, quando elas entram nos grupos, elas começam a dizer, gente, eu gostaria de entender se eu vivo uma relação abusiva. Aí começa a falar, né, ele é um bom pai, ele não deixa faltar nada dentro de casa, mas em contrapartida, se eu pego o celular e falo com alguém, ele já quebra o celular, ele vem para cima de mim, depois ele pede desculpas, aí em contrapartida, tipo assim, então ela não consegue entender que essa pessoa que pratica agressão, ela não precisa ser uma pessoa que vai praticar agressão 24 horas por dia, né, contra ela. E isso confunde mesmo a mente da mulher. Isso confunde, principalmente com essa ideia do monstro, né? O que é esse monstro? O monstro não tem o rosto do meu marido. Meu marido lindo, maravilhoso, pessoa que eu me apaixonei, que eu acho... Ele não tem essa imagem, né? Dessa questão do que é ser monstro.
né? Então, para a gente caminhar para o final, eu gostaria da colaboração bem final mesmo, da Flávia, para a gente finalizar sobre essa questão da violência patrimonial, Flávia, né? Já que a gente conseguiu dar um norte, né, nas violências, é você finalizar sobre essa questão da violência patrimonial, porque parece que, principalmente entre algumas, parece que ficou muito fofinho. Gente, eu acho isso muito absurdo. Tipo assim, às vezes a pessoa vai falar sobre, não, ela ficou com o ciúme, pegou meu celular, tacou na parede. Gente, esse lance do celular que taca na parede, né? Parece que virou uma coisa normal dos relacionamentos. Você não tem um relacionamento quando você pega seu celular e taca na parede, né? E para além disso, né, das questões relacionadas a apropriar os documentos, na hora de colocar a parceira para fora de casa, né? Tirar os seus direitos relacionados aos seus patrimoniais, que com certeza contribui bastante para que essa mulher continue ali. Como é que ela vai estar ali sabendo que ele vai criar a famosa confusão, né? Porque eu vou sair... E esses grupos de violência doméstica familiar, a gente vê muito caso da mulher, tipo assim, pega os filhos, com a roupa que muitas vezes está bem de saco para estar do zero. Essa é a realidade das mulheres que decidem sair dos seus relacionamentos abusivos, né? O companheiro acaba tirando dela os seus direitos, né, patrimoniais. Então, Flávia, queria que fizesse a sua fala final, né, sobre isso. Então, Dani, realmente a violência patrimonial, ela é uma violência que muitas vezes a sociedade não enxerga. De fato, a grande parte da sociedade enxerga como violência contra a mulher apenas a violência física. E eu vejo muito a incidência da violência patrimonial em casos como esse que você citou, quando o parceiro quebra um aparelho de telefone, quando ele quebra objetos pessoais dela também, às vezes eles trituram a aliança, eu já tive um caso assim, de triturar a aliança da parceira na frente dela, e quando eles estão em ações de divórcio, né, quando o processo ele chega num divórcio, né, oriundo, né, da situação de violência, a violência ela permanece aí. Então você vê, nesse momento você consegue visualizar os bens que ele tenta manipular, ele tenta fazer com que a parceira perca. Você vê também a manipulação do salário da parceira. Isso ocorre bastante por aqui. O homem ele acaba segurando, controlando todo o salário, tudo que ela ganha, ela não tem autonomia de decidir o que fazer com o próprio salário. Então, tudo isso fica concentrado para o companheiro. E, então, assim, são diversas situações, mas são situações tão cotidianas que a gente acaba naturalizando e não enxergando. Aquilo também tudo que vai causar dano para o seu patrimônio, tudo que ele vai fazer com que lesione o seu patrimônio, seja o que for, isso é uma violência patrimonial. E é importante falar, porque eu sempre digo que das táticas do agressor, né, cria-se a questão do evitar confusão. O evitar confusão é definir que eu sou agressor, você vai ter que fazer o que eu quero, porque se você não fizer o que eu quero, eu vou fazer a confusão, e você que não quer confusão vai ter que fazer o que eu quero. Então, essa questão de vamos evitar confusão, gente, para a mulher, no final, significa dizer que essa mulher ela vai sair dessa relação muitas vezes sem nada. O evitar confusão é isso. Evitar confusão ok, vou pegar meus filhos, ok, vou pegar minhas roupas, não vou brigar por nada, porque se eu brigar vai ter uma confusão, né? Então, é mais uma estratégia consciente dele. Ele tem uma consciência muito grande, né? Que se ele fizer isso, ele consegue o que ele quer, né? Tipo assim, vá-se embora, eu fico com tudo e você começa do zero. Isso. Aí criou-se o evitar confusão sobre isso. Eu sempre falo sobre isso, né? Tipo assim, essa é uma tática muito tranquila pro cara, né? Tipo, ele faz de forma muito consciente sobre isso, e no final quem tem que começar do zero, literalmente, é sempre a mulher. E né? como então, mais difícil para a mulher começar do zero, viu? Sempre é muito mais difícil para as mulheres começar do zero. Exatamente. E muitas vezes é uma situação tão difícil que a própria mulher, tipo assim, o que eu quero é sair, né, gente? E para além disso, né, fora a questão que a gente está falando de patrimônio, mas também tem a questão das dívidas do casal. Muitas vezes a mulher assume as dívidas do casamento, tá entendendo? Sem a outra pessoa pagar o que devia, usou o cartão, utilizou de serviços e tudo, e a mulher que acaba
né, arcando, né, com toda essa questão também, né, que também acaba acontecendo bastante. O famoso evitar confusão. Nem você vai evitar confusão, deixa que eu pago. Só que esse evitar confusão fica muito duro, mano. É duro demais. Leonardo sentimental. Exatamente, é duro demais. A mulher, por isso que eu digo essa questão do fortalecimento, ela precisa ter energia suficiente para conseguir dar conta, né, dessa saída, né, porque senão ela vai, infelizmente, ficar muito, ela vai se revitimizar ainda dentro desse processo, né, a cada perca, né, dos seus direitos adquiridos. Gente, eu gostaria muito de agradecer, chegamos ao nosso momento. Gente, aquele momento, se fosse, a gente estaria aqui ainda conversando, porque quando a gente começa a falar sobre essa questão dos direitos, né, gostaria de finalizar mesmo falando, né, reforçando essa necessidade das mulheres se fortalecerem nas suas identidades, né, justamente para que elas não possam ser, né, alvo de manobra, né, de pessoas que venham a praticar agressão, que eles começam a fazer esse trabalho árduo, né, de ir contra a autoestima dessa mulher, e que a gente também possa fortalecer essas mulheres nesse sentido, né, outras mulheres, sejam mulheres trans, mulheres travestis, né, mulheres que vivem em realidades, né, totalmente diferentes da gente, né, porque cada mulher é um universo e ela tem as suas problemáticas específicas, né, que a gente também possa compreender que a gente precisa se organizar, e essa organização ela pode perpassar através dos movimentos sociais que fazem um trabalho muito bacana, mas muitas vezes também essa organização se acontece até mesmo dentro da sua família, entre as suas amigas, entre os colegas de escola, né? Então isso também pode acontecer, né? Desse fortalecimento, né? Dessa formação, né? De como você pode se construir na sua identidade, né? Em termos de organização, né? E no final, relacionado à questão do conhecimento, como foi bem falado, né? Seja pela Rose, seja pela Flávia, né? A Lei Maria da Penha, ela existe, mas a gente precisa lutar pela efetividade dela, né? E essa efetividade, irmã, é aquela famosa coisa, a gente precisa ter sangue no olho real para poder fazer com que cada direito, né, que está sendo, cada orientação que está dentro daquela lei, ela realmente aconteça, né, dentro da sua prática cotidiana, e que, infelizmente, a gente não vai encontrar um serviço. A gente sempre vai ter experiência, por exemplo, a Flávia falou que em Sergipe, né, tem serviços que ele é bem bacana, já que em Fortaleza, a gente tem umas problemáticas dentro da rede, né, de atendimento, que a gente vai falar mais profundamente, né, no próximo encontro, do dia 17, que a gente vai falar justamente sobre esse pensamento, são as táticas tipo, ok, eu quero, ou seja, esse primeiro encontro foi para a gente refletir o geral, né, as violências e como essa mulher ela pode estar passando, né, dentro dessa relação. O segundo encontro, tipo assim, decidir sair, e agora, né? Então, é aquele momento que quando o companheiro ou companheira não aceita, né, o fim da relação, e quais são as táticas que a gente precisa adotar para que a gente possa fazer a denúncia. Tivemos um período de exposições, né, teve, né, várias pessoas fazendo as suas denúncias, né, será que é a forma certa, né, de denunciar? Né? Que cuidados a gente precisa ter? A gente tem que expor ou não o agressor, né? Então, tudo isso a gente vai estar conversando no próximo encontro, que é o dia 17, tá certo? Para que a gente possa entender como você vai sair dentro dessa relação, tá? E no dia 24, que é o nosso último, a gente vai estar perpassando sobre o que o Estado precisa oferecer para essa mulher que sofreu violência doméstica familiar. Quais são as condições, né, que são, seja para além da rede de atendimento, precisa ter escola, precisa ter creche, né, precisa ter uma política pública efetiva, né? Então, a gente precisa, né, pensar sobre como o Estado, né, uma vez que ele não efetiva as políticas públicas, principalmente na periferia, como isso interfere, né, na decisão dessa mulher. Porque se chega nesse momento que a mulher sai da relação e ela não consegue encontrar o amparo, né, do Estado, ela acaba voltando para a relação. Né? E não é isso que a gente deseja. Então, de antemão, gente, muito obrigada mesmo, para todas que participaram. Muito obrigada, né? A Rosimar, a Flávia, que é de Sergipe, que eu nunca mais vou esquecer. A Ivana, né? Mais uma vez a gente, né, deixa, né, o espaço aberto, né, para as companheiras que não conseguiram estar porque aconteceram, né, vários percalços que a gente sabe que o nosso cotidiano é isso mesmo, que é a Matusa, a Missinete,
né? E a Ivna, né? Que a gente vai conseguir alocar ela em algum outro momento, porque a gente vai estar fazendo ações até janeiro, tá certo? E é isso, gente. Uma boa noite para todas, né? E a gente só tem muito que agradecer. A Cida Souza, ela está... E lembrando mais uma vez que essa é uma atividade realizada através da convocatória para manutenção das atividades artísticas e culturais do CCBJ. Muito obrigada. Tem uma excelente produtora. Ela não deixa de esquecer nada. Gente, obrigada, boa noite. E é pela vida das mulheres, sem dúvida.